Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do E Agora, José? Seu canal específico em qualidade de vida, bem-estar social e principalmente a dependência química. Pessoal, como foi prometido, semanalmente um vídeo sobre codependência. Mas Zé, o que é codependência? Bom, para começar, pessoal, eu queria pedir para os senhores se inscreverem no canal, né? Dá aquele like, gostei, comenta lá. Eu sei que esse termo, né, codependência, é um assunto muito polêmico, tem muita divergência, tem pessoas que pensam muito mais no campo emocional, tem pessoas que pensam muito mais racionalmente, né? Então, comenta lá, manda pergunta pra gente, isso vai ajudar no conteúdo, a criar conteúdo, né? Para que a gente possa viajar por esse caminho da codependência. Zé, mas o que é codependência? Codependência é um termo, tá? Ligado na área da saúde, a pessoas, né, que têm um vínculo emocional muito forte, aqueles que têm problemas com substâncias. No nosso caso aqui, né, um vínculo muito forte emocionalmente falando, a pessoas que têm problemas com drogas. Bom, que fique claro assim, e eu acho que aí já mata, né? Até tá no dicionário, se você chegar no Google, você vai encontrar essa definição. Porém, para nós aqui é muito visceral. Para nós aqui tem que ser um pouquinho mais cirúrgico, né? Por que não dizer, para nós aqui tem que ser um pouco mais rasgado, né? A verdade nua e crua. Por quê? Senão a gente fica fantasiando e não chegaremos a lugar nenhum. A codependência, ela é um perigo. Por quê? Porque nós temos aí uma série de questões e ao longo dos nossos vídeos nós vamos debater juntos, eu espero que juntos, né, com as questões que eu estarei recebendo via chat, via WhatsApp ou até mesmo nos comentários do nosso canal. E aí a gente vai conseguindo costurar essa coxa de retalhos tão complicada que é a codependência, ou seja, a ligação forte, emocionalmente falando, de um ente querido, né, amado, né, ali de grande impacto na minha família, ou até mesmo amigos, por que não dizer, né, onde a gente possa conseguir chegar num estado lá na frente, onde a gente encare as coisas de forma mais racional e consiga trazer a solução para a codependência. Porque senão a gente fica falando aqui do que é ser codependente, né? Tratando a codependência, mas não resolvendo a codependência. E o nosso propósito é resolver a codependência. Então, para começar hoje, como foi prometido, o vídeo de lançamento, ok? Bora lá. Pessoal, para começar é o seguinte, ó. Nós temos dois lados, emocional e racional. Tem família, e eu vou usar a palavra família porque ela já abrange todo um contexto, né? Eu acho que dá para ter uma ideia geral do que acontece aqui. Toda família, ela tem um pai, uma mãe, um tio ou irmãos, né? Família, que eu digo é marido, esposa, filhos, bom, e por aí vai, né? Alguns pensam de formas um pouquinho mais racional e outros de forma um pouquinho mais emocionalmente falando. A forma racional seria aquela forma da resolução do problema rápida, né? Como se fosse assim, causa e efeito, sabe? Lei do retorno, né? Isso está me fazendo mal e eu já tenho uma série, né, de contextos pré-programadas racionalmente para resolver esse tipo de problemas. São pessoas que sofrem menos, né? São pessoas que resolvem o problema um pouquinho mais rápido. Eu não anulo, tá? Quando eu digo sofrimento, eu vou usar a palavra angústia, tá? Porque daí ela abrange uma série de sentimentos. Angústia todo mundo sabe, eu já disse isso aqui, né? É aquela chave de fenda que fica na boca do estômago e ninguém consegue dar um nome verdadeiro para o que está sentindo. Então, eu sinto angústia ao ter uma ligação muito forte com o ente querido que passa pelo problema da dependência química. Porém, tem pessoas que racionalmente falando conseguem ir lá e dizer, olha, se você está, né, com o vício na substância X, nós vamos lhe proporcionar um tratamento e nós vamos pensar juntos aqui na dinâmica de família a nos tratar e a nos comportar de forma X. Veja que fica um pouco mais claro, mais rápido, dinâmico, né, o tratamento, e aí a gente consegue ganhar um pouquinho de tempo. E eu acho isso muito bacana, tá? Agora, tem pessoas que são extremamente emocionais, né? Afetivamente falando, são pessoas que se desesperam mais e pensam menos.
o desespero, que eu digo é a própria angústia, ela leva a uma série de cegueiras, né, vamos chamar de cegueiras, da realidade. É a falta de percepção, movida às emoções que nós sentimos, até aí também não tem nada de errado, né? Porque nós estamos falando de afeto, e o afeto, ele vem do amor ao próximo, né? A dedicação ao próximo, a paixão ao próximo, por que não dizer, né? E lembrando sempre que paixão vem de patos, patologia, então a gente perde um pouquinho a noção de realidade devido ao quanto eu sou coligado, veja, codependência, coligado àquela pessoa que está passando pelo vício. Emocionalmente falando, isso não é que atrapalha, mas atrasa um pouquinho o tratamento, porque nós passamos por algumas fases, tá bom? Hoje, para começar, eu vou dizer a fase de aceitar que o outro não corresponde às minhas expectativas como mãe, pai, esposa, filho e por aí vai, tá bom? A não aceitação de realidade de um codependente, e veja que ele ainda nem sabe que ele é codependente, por quê? Porque quem não aceita a realidade que o outro está vivendo, de acordo com a dependência que foi adquirida, ele não consegue entender o que vem acontecendo dentro da dinâmica de lar, dentro da dinâmica moral e ética do próprio lar. Então ele nega a realidade que ele está passando. A negação, ela é muito complicada. Ela diz para mim a todo momento que isso vai passar, que isso é uma fase, que isso é só um momento em que a outra pessoa, no caso o próprio dependente, vem atravessando e não está conseguindo articular, né, uma percepção de realidade, onde ele está preso no problema, e aí eu vou lá, né, vou bater um papo e começo a criar simples mecanismos para que ele saia do vício. A coisa não é assim, tá? Isso já é a negação da doença. Não, isso vai passar, né? É só uma fase. Eu ouço muito isso, né? E olha, o que eu estou dizendo é a contrapartida do que eu tenho como expectativa do próximo. Se eu tenho muita expectativa, e veja, nenhuma mãe deseja que o filho se torne dependente, esposa que o marido se torne dependente ou vice-versa, né? Existem muitas mulheres dependentes também. Então, é a contrapartida daquilo que eu desejo. Tudo que vai contra a partida daquilo que eu desejo, como alegria, felicidade plena na minha família, eu nego. É muito difícil aceitar a realidade de perda de controle sobre o próximo. E olha, a gente já começa a dar pitadas de dificuldade no tratamento da codependência. Controle sobre as ações, controle sobre as escolhas, controle sobre a dinâmica da vida do outro, controle sobre o que ele quer para a vida dele. Percebe? Eu já começo a ter problemas porque eu tenho um grande sistema de controle sobre a vida alheia. E aí a codependência se instala, porque cada vez mais eu nego, cada vez mais eu tenho desejo de controle e cada vez mais eu não suporto a contrapartida daquilo que eu tenho como expectativa para que o outro supra, né, a minha expectativa com relação à vida dele. O que gera essa expectativa exagerada? O que gera essa expectativa em prol da alegria, felicidade, ética, moral da nossa família? O que está gerando? Frustração, né? A frustração de um pai, de uma mãe, de uma esposa e, por que não dizer, de um filho. Isso vai gerando frustrações. E as frustrações, elas são de primeira instância quando se fala em negação. Eu me sinto frustrado, né? Eu me sinto com uma falta de tesão pela vida, uma falta de tesão pelas coisas que vêm acontecendo. Codependência, uma forte ligação emocional com aquele que passa o problema. Então eu passo a depender das atitudes e das escolhas do outro, decidindo escolher por ele, decidindo viver a vida dele e decidindo sofrer junto com ele, né? Inconscientemente, hein? Dentro do campo, né? Das emoções. A pessoa ainda nem percebeu que ela está tanto quanto o próprio dependente precisando de uma ajuda. Então, para hoje, para que não fique tão extenso, né? Tão complicado, codependência, a forte ligação emocional, afetiva com aquele que sofre com o mal da dependência química. Mas tem um tratamento, tem uma forma, tem um jeitinho.
Seja você uma pessoa mais racional, né? Dinâmicas rápidas e de pronto atendimento ao que o outro está precisando, ou seja você uma pessoa um pouco mais emotiva, né? E aí um pouco mais demorada. Por quê? Porque daí as emoções vão perpetuar 3 fatores que eu coloquei. O primeiro, a negação. O segundo, né, a quebra de perspectiva, a quebra de protocolo, expectativa que eu tinha sobre a vida do outro. E por terceiro, e acho que o mais importante, né, nesse ponto, o controle. Eu não consigo controlar o desejo do outro, mas a partir de agora, as atitudes do outro começam a ser tão prejudiciais dentro do meu lar, as escolhas, né, do outro passam a ser tão prejudiciais nas minhas noites de sono, no meu biológico, tão prejudicial no meu mental e no meu social, que eu acabo negando. E aí a gente vai cair no campo da vergonha, no campo do ressentimento, e por aí a gente vai viajar, né, nesse mundo tão complicado que é a codependência. Eu quis colocar o vídeo de apresentação para os senhores, por quê? Né? Nós precisamos falar de codependência. Tem muita gente que sofre de codependência simplesmente porque gostaria de controlar a vida do outro. E olha, eu lamento informar, nunca vai controlar, né, a vida do outro. Pode ajudar, mas a forma como vai ajudar é o que determina. É racional, é um pouco mais emocionalmente falando, e depois a gente vai construindo, e eu espero que os comentários surjam, né, para a gente poder, as perguntas, principalmente questões, para que a gente juntos possa construir este momento de falar sobre codependência. Um lado tão pouco falado, mas não existe um espaço, né, organizações onde a gente possa encontrar ajuda? Sim, existe o amor exigente, olha que bacana. O amor exigente, ele fala muito sobre a codependência. Existem os grupos de apoios, né, tão ligados aí a instituições, sejam religiosas ou não, né? Existe aí o nosso canal, e agora José iniciando, dando esse pontapé inicial para falar sobre a codependência. A codependência, muitas vezes, ela te deixa escravo do comportamento do outro. Você é sequestrado, seja racionalmente ou emocionalmente, você é sequestrado pelo vício do outro. Isso é um perigo. Isso te leva a doenças, a patologias muito sérias. E aí, para terminar, você acaba se anulando. Você acaba deixando de viver a sua vida para viver a vida do outro. E qual que é o nosso objetivo aqui? Que você determine para você, que você escolha por você, que você entenda que o outro precisa mudar de vida. Mas existem modelos de tratamentos vários, falaremos em alguns modelos aqui também, mas ele precisa escolher essa mudança, enquanto você precisa entender que você também tem o direito à mudança, à autonomia, saber que você também tem o direito, e eu gosto sempre de dizer, né, usar essa palavra, a ter dignidade novamente, porque acredite, a codependência, ela vai roubar até a sua dignidade, se permitido for, né, através da vivência de tão forte que é o laço afetivo entre mãe e um filho dependente, esposa e um marido dependente, e eu poderia citar outros exemplos. Tá bom? Hoje eu falei de forma um pouco mais séria, porque é um assunto um pouco mais delicado, mas olha, a codependência, ela é um assunto que eu gosto muito de falar, né? Por quê? Porque eu presencio sofrimento, eu sinto o sofrimento. Claro, a gente nunca sente o sofrimento do outro, isso é uma grande bobagem. A ciência mostra, eu sei o que você está sentindo, mentira, ninguém sabe o que o outro está sentindo. Por isso temos que falar sobre codependência, porque só quem passa sabe o que está sentindo, só quem sente sabe o tamanho e a forma, né, angustiante de passar por este problema chamado dependência química. Tá bom? Tenham todos um excelente dia, noite, eu não sei o horário que vocês vão estar vendo esse vídeo, porém vai estar no nosso canal. Se inscrevam, compartilha com os amigos, fala, olha, a partir de agora o podcast Agora José vai estar falando sobre codependência, vamos verificar, vamos mandar pergunta, né? É gratuito, né? Custo zero. Às vezes você vai a um consultório, é tão caro para tratar a codependência. Às vezes você tem aí um grupo de apoio como Amor Exigente, você tem que se prontificar e ir lá, né? Ir lá, participar, compartilhar da tua história, anular a vergonha, anular o medo.
né? E aí a gente vai viajar por esse mundo chamado codependência. Pessoal, fiquem todos com Deus. A gente volta então logo mais, né, na próxima semana. E de acordo com as perguntas que forem surgindo, eu vou fazer um balanço sobre tudo isso e a gente traz um assunto já direcionado, lembrando sempre que nua e crua, a verdade ela tem que aparecer aqui nua e crua. Não existe, né, falar, debater e tratar codependência se não for falando, né, passando pela angústia, passando pelo desejo de controle, passando pela expectativa frustrada de um pai, de uma mãe ou de uma esposa, ok? Mas sempre pra cima, com muita alegria, da forma que vocês sabem que eu gosto de falar, né? E de repente eu solto aí um palavrão ou outro, mas esse é um podcast de Agora José, e não é porque a gente está falando de codependência que nós vamos ficar aqui, né? Como se fosse, bom, enfim, né? De forma tão formal. Não, eu não perderei a essência para falar de codependência. Falaremos tudo que tem que ser dito, de forma descontraída, dinâmica e prática, para que todos se sintam bem. Falar de codependência é trazer aquilo que me faz bem, né? É tratar aquilo que está trazendo angústia, é tirar a angústia e colocar a dignidade. Tudo bem? Ficamos por aqui. Tenham todos aí uma excelente semana. Eu não sei quando estarão assistindo o vídeo, porém se inscrevam e mande para nós aqui os comentários, que é de grande importância, porque na verdade são vocês que constroem e vão construir, né, os nossos estudos e debates sobre codependência no podcast E Agora José. Muito obrigado, até o próximo vídeo.